Bom dia, torcida alvinegra, bom dia, irmãos de camisa. Aqui quem tá falando é Lucas Wendel, botafoguense de BSB. Rapaz, o noticiário do Botafogo, assim, é uma parada maluca, né, irmão? Falar pra vocês, ontem teve quase negociação de volante chegando no Botafogo, é Cuiabano indo e voltando. É, rapaz, vou falar pra vocês, é recusa de proposta por Danilo, valor milionário. E é isso que vamos falar hoje no vídeo, tá? Já deixa seu like aqui, já, beleza? Já compartilha nos seus grupos do Fogão, fechou? E bora pro vídeo. Pessoal, e amanhã tem a estreia de um quadro novo aqui no canal. Uma dica, amanhã é quinta-feira é o dia de TBT, né, e tal. Então amanhã vai ter algo relacionado a isso. Então, assim, fica atento aí no canal, tá? Amanhã, ao meio-dia, eu tô soltando esse vídeo aqui. E, assim, vai ser, assim, um novo rumo do canal, assim, com esse quadro todas as quintas-feiras. Tomara que vocês gostem e até amanhã. Cara, já vamos começar aqui falando, né, que o Botafogo tentou, né, ontem fechou a janela do meio do ano. Agora só pode contratar jogadores em fim de contrato, né? Não, em fim de contrato não, foi mal. Jogadores que não têm contrato, corrigindo. Então, saiu essa notícia ontem, né? Às meio-dia. Botafogo negocia a contratação do volante Luan de São Paulo. Pro jogador de 26 anos, são por empréstimo de um ano com opção de compra. Cara, não, assim, não deu pra entender muito, né? Eu até gravei pro meu TikTok. Inclusive, já me seguem lá também, porque lá no TikTok eu consigo postar quando sai a notícia rápido, né? Aqui eu tenho que produzir mais um pouco o vídeo pra juntar mais notícia pra ficar um vídeo mais longo, né? Então, cara, saiu essa notícia, eu não entendi muito bem. O Luan, foi pro Vitória lá, a pedido do Carpini, se não me engano. Cara, ele quase não jogou. Agora que ele tá tendo um pouco de minutagem aqui, se eu pegar aqui, o Luan São Paulo, a gente consegue ver um negócio aqui. Aqui, ó, Luan. Cara, ó, jogou contra o Sport, jogou contra o Vitória, então, tipo assim, não deu. Não dava pra entender muito essa contratação, cara. Olha no Vitória, mano. Sacou? E tipo assim, pô, velho, e eu falei lá, né, no nosso. O Botafogo tinha o Danilo Barbosa já no elenco, que o contrato encerraria no final do ano. Era só manter o Danilo, cara, ia ajudar bastante, ainda fazer mais de uma posição, né? Mas aí, graças a Deus, né, o TF logo em seguida já falou: o Botafogo não deve avançar pro Luan do São Paulo, David Ancelotti está satisfeito com os volantes. Cara, mas assim, é uma guerra de narrativa muito surreal os noticiários do Botafogo, né? Primeiro fala que o elenco tá fechado, que tá tudo certo, aí sai notícia que tá querendo contratar jogador, fala que não quer ponta, mas aí já oferece 19 milhões no ponta. Então, assim, é um chove não molha, né? Aí, beleza, enfim, né? Aí fala que o motivo é que o técnico David Ancelotti está contente com as opções que tem para o meio de campo, né? Marlon Freitas, Danilo, Nilton e Alan. Além disso, há entendimento interno que o zagueiro Caio Pantalhão pode atuar como primeiro volante. Ele já jogou assim lá na Rússia, tá? E é uma opção. A mesma coisa que eu falei lá do Massal, Lex Telles, o David Ricardo também pode jogar de lateral. E soltaram essa aqui, o meia colombiano Jordan Barreira como segundo. Cara, isso aqui é louco. É foda eu julgar, né? Porque eu não tô, não tô nos treinamentos. Mas assim, enfim, né? Então, mas não vem mais, né? Botafogo vai com o que tem de volante. Assim, pensando nas duas competições que a gente tem. É, é de boa. Agora, se eu repito a mesma coisa que eu falei pro lateral esquerdo, eu falo pro volante. Se tivesse em todas as competições ainda, era necessário trazer mais um, né? Aí, vai, logo em seguida à tarde, às 4h55, né? Botafogo recusa a proposta do Furra pelo volante Danilo. O inglês faz oferta de 191 milhões de reais, né? Lembrando que o Botafogo comprou o Danilo em torno de 22 milhões, né? E já ia ganhar um lucro de 8 milhões de euros pro Danilo, que mal jogou, né? Então o Botafogo recusou. A proposta foi apresentada na segunda-feira, no último dia de janeiro. As tratativas duraram pouco tempo e a diretoria alvinegra fechou a porta com a justificativa de não haver tempo para a reposição. Vale lembrar que nessa janela o Botafogo perdeu o Gregor e tal. Então, assim, com isso não haveria tempo hábil para buscar um novo nome para a posição, com possibilidade de chegar e jogar de imediato, tá? Então, cara, segundo informações, o Botafogo só não aceitou a proposta, né? Porque não ia ter tempo de contratar um substituto. Só que aí o John Tex, né, já apareceu. É verdade que recebemos uma oferta de um clube da Premier League e foi financeiramente significativa.
Falso, não rejeitamos a oferta por falta de substituição. Rejeitamos a oferta porque amamos absolutamente o jogador. Beleza, João Texto. Eu vou fingir que eu acredito, tá? Pode deixar que eu acredito muito nessas suas palavras. Luiz Henrique, você não amava, não. Igor Jesus, você não amava, não. É porque você. Entendi, tá? Ah, tá impaciente. Mano, o Texto tá irritando de uma certa maneira, até parece, pô. O torcedor do Botafogo já tá ficando cansado dessas ladainhas dele já. Pelo amor de Deus, né? Até parece, cara. Só não vendeu porque não tinha tempo mesmo de reposição. E pode anotar aí, no começo do ano de 2026 o Danilo vai sair, isso é fato, cara. Isso é fato. Aí aquela, né? Aquela famosa frase aqui do nosso à noite, né? De madrugada, pô, acordei com essa notícia aqui. Loucura. Essa frasezinha, isso não é um adeus, é só um até logo, durou muito pouco tempo, né? Cara, que loucura tá o Botafogo, mano. Que isso, né? O Cuiabano que foi vendido pro Nottingham Forest e tal. Foi até apresentado a fotinha dele aqui. Lindo. Cuiabano 33, bom e novo. Apresentado bonitinho, ó. Se despediu do Botafogo e tal. Toma! Vendido há 4 dias, o Nottingham Forest Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo. Lateral esquerdo foi vendido na última sexta-feira, mas está de volta ao clube carioca. Lateral. A Botafogo vinha tentando um empréstimo nos últimos dias e as negociações foram concretizadas nesta terça-feira, no último dia da janela. A decisão passou muito pela vontade do jogador de seguir no clube. No podcast do GE, da última sexta-feira, o Rafael revelou que o jogador não queria deixar o clube. É isso, cara. Eu acho que ele nem queria sair e acabou. Quem ganha somos nós, né? Mas assim, é uma loucura o que tá acontecendo entre essa negociação entre Botafogo, John Texto, Marinax, Nottingham Forest. E quem ganha somos nós, né? Mas assim, cara, é um caos, mano. É uma caos. A gente não sabe, assim, realmente eu não faço ideia do que esteja acontecendo. Apesar que, cara, alguma coisa tá havendo aí entre os dois. O Medeiros até soltou lá no Twitter que tá completamente sacramentada vamos falar aqui no final. A parceria entre Grego e Texo, né? Pra recompra do Botafogo. Cuiabano havia se despedido do Botafogo nas redes sociais na segunda-feira. Na mensagem ele escreveu que não se tratava de um adeus e sim um até logo. Foi muito rápido, né? Enfim, cara, o Cuiabá não tá de volta. Falou, pesou que ele falou que quer ganhar mais um título pro Botafogo. Se Deus quiser, Copa do Brasil vai se concretizar, né? E vamos entrar entrando nessas negociações de Botafogo, Texto, Marinax. Vamos entrar nisso aqui, ó. Com o John e Cuiabano vendidos pelo Botafogo, negociação entre clubes de Texto e Marinax soma mais de 860 milhões de reais. Em 2 anos, Botafogo, Lyon e Nottingham Forest montaram cifras expressivas em negócios, aproxima ainda mais os dois dirigentes, né? Aí temos aqui, só nos últimos 2 meses, 4 jogadores alvinegros cediram para a Inglaterra: o goleiro John, o zagueiro Jair, o lateral esquerdo Cuiabano e o atacante Igor Jesus. A aproximação entre os empresários ganhou força em meio ao imbróglio de Texas com outro acionista da Eagle Football. O norte-americano mantém o desejo de recomprar o controle do Botafogo e tem encontrado no grego um aliado estratégico neste processo. O Texas deve estar recebendo um beijinho grego, né? Só pode. Aí na sexta, o Botafogo realizou mais 2 transferências, né? A saída do John por 9 milhões e do Cuiabano por 6 milhões. Até que ponto a gente não sabe que esses valores são reais, porque falaram um monte de coisa lá da venda do Jair e do Igor Jesus e quando saiu o balanço viu que a venda era, os valores da venda eram completamente diferentes, né? E o Danilo veio pra cá, né? O fluxo não é da mão única. Apesar de mais expressivo, o volante Danilo fez o caminho inverso, deixando forte para reforçar o Botafogo nessa, por 20 milhões de euros. Falei 22, mas eu acho que é 22 com meta, se eu não me engano, né? Aí, ó, somando todas as negociações, Botafogo, Lyon e Forest movimentaram mais de 860 milhões. Cara, é muito dinheiro, né? Aí tem aqui os negócios, né, entre clube. Orel Mangalá por empréstimo do Forest para o Lyon em janeiro de 2024, 10 milhões de libras. Aí do Nottingham Forest, Orel Mangalá por uma opção de compra ativada. Então ele foi de empréstimo por esse valor, depois ele foi vendido por esse valor, né? Musa Niakche do Nottingham Forest para o Lyon por 29 milhões. Danilo para o Botafogo. Igor Jesus para o Botafogo. Jair para o Igor Jesus para o Nottingham, Jair para o Nottingham, John para o Nottingham, Cuiabão para o Nottingham. É loucura. E bate muito com isso aqui, cara. Deixa eu achar aqui no Medeiros, meu xará, canal do Medeiros. Aqui, ó. Muita gente, porque o Medeiros que soltou é, a venda do Cuiabano em primeira mão. E logo em seguida ele falou que a relação entre
entre Textor e Marinax. Deixa eu até achar aqui que Textor e Marinax. Aqui, ó. Ele tinha postado já. Assim que ele postou a saída do Cuiabano, ele soltou essa notícia. O Texas se aproxima de acordo com o Marinax para conseguir resolver o imbróglio societário da SAF do Botafogo. Neste fim de semana, o Texas viajará para Londres com o objetivo de finalizar o acordo. Inclusive, o Texas postou um vídeo, né, lá no anunciando o próprio John no estádio do Nottingham Forest, né? E o Texas assistiu o jogo do Watford, né, lá da segunda, porque existe a possibilidade do Texas comprar um time inglês, né? Aí também, ó. Existe a chance do Botafogo entrar para a rede de múltiplos do Nottingham Forest, também existe a chance do Texas finalizar a compra do Sheffield Wednesday, e com isso o acordo com o grego seguirá de outra forma. Detalhes finais sendo batido, né? Aí ontem ele soltou, muita gente me perguntando sobre a reunião do final de semana entre o Texto e o grego. O que pude apurar é que o acordo está praticamente sacramentado, ou seja, está praticamente fechado, né? Não tem muito o que entrar em muitos detalhes neste momento, pois o foco é a recompra do Botafogo. Depois que houver o acordo de recompra, já existe um caminho para isso. Vamos começar a estruturar a Eagle 2.0. Cara, é torcer logo para resolver isso, cara, porque tu é doido, mano. A gente não tem expectativa de nada. A gente mal é uma loucura, é o jogador que vai, o jogador que vem. Então, assim, só quero que resolva e tudo fique bem, né? Porque esse assunto é muito complicado, né? Então, assim, os bastidores aí é difícil saber. Não sei se isso aí vai ser bom pro Botafogo. Como diz o Medeiros, a ver, cara. É esperar, aguardar, né? E torcer pra que dê certo pro nosso fogão. Agora, cara, mudando de assunto completamente, né? É... Ontem aconteceu um negócio meio complicado lá em Fortaleza, né? Renato Paiva é demitido do Fortaleza. O técnico teve apenas 20% de aproveitamento ao substituir o Voivoda, cara. Ele jogou 10 jogos, né? Com apenas uma vitória. Quem lembra disso aqui, hein? Assim que ele foi anunciado pelo Fortaleza, ele na entrevista ele soltou isso, né? Calma aí que vai sair errado. Calma aí, calma aí. Calma aí. Os três volantes, eu não sei, posso tudo bem. Em relação aos três volantes, eu não sei, posso jogar com três volantes? Pode. Era importante saber se eu podia jogar com três volantes. Você ganhou do PSG com quantos volantes? Com três. Então pronto, ganhou. Cara. Mas também perdi contra o Palmeiras com três volantes. Mas na primeira jornada, o melhor jogo do Botafogo na primeira jornada foi contra o Palmeiras no Allianz Parque com três volantes. Quem lembra desse jogo Botafogo foi com o Patrick de Paula, irmão. Melhores e podíamos ter ganho o jogo. Enfim. Cara, então, assim, é surreal, né, mano? Assim, e a torcida do Fortaleza é engraçado. E essa mijada aqui do Paiva no técnico. Você pode jogar com três volantes, um técnico foi demitido por não deixar o presidente interferir na escalação. E engraçado que é o ciclo sem fim, né? Os torcedores do Bahia avisaram o Botafogo sobre o Paiva e a gente não acreditou. E quando ele foi pro Fortaleza, a gente avisou o torcedor do Fortaleza e não acreditou. E tá aí dito, né? E, mano, o que eu falo. Se pegar aqui, ó. Cara, ele não teve apenas uma vitória que foi contra o Bragantino. O resto, ó, perdeu. Ah, esse aqui empatou. Perdeu por 5 a 0 contra a gente. E, velho, é aquela parada. Pô, se tu tá incomodado, se tu se sentiu incomodado, irmão, responda na prática, mano. Ficou mais feio ainda, porque ele, além disso, ele soltou noticiazinha no Instagram lá, dando uma provocada no Texas, né? Postando um cara fez uma análise do jogo do Chelsea lá, ele falando questão do três volantes. Ficou mais feio ainda, cara. 10 jogos foi demitido do Fortaleza. Deixou o Fortaleza no pior do que tava ainda. Deixa eu achar aqui. Ó, onde o Fortaleza tá. Cara, 15 pontos. Muito difícil reverter a situação do Fortaleza aqui. Só um milagre mesmo pro Fortaleza. É aquilo, repetindo. Cara, você tem que responder em campo. Pô, tu se sentiu incomodado? Vai lá, faz tudo bonito. Mas, pô, tu já chega na primeira entrevista, tu já fica falando coisa. E aí o tempo, velho, o tempo é o remédio pra tudo, né? Deu 10 jogos, tá demitido. Chegou querendo fazer marra, querendo fazer. Ficou de indiretazinha. Futebol cobra. Futebol cobra. Mas é isso, cara. Dia movimentado, né? Tanto
madrugada, o último dia de transferência aí foi um a ver, como diz meu parceiro, nem meu parceiro, ele nem sabe que eu existo, mas Medeiros, que se tu sabe, eu sou o Botafoguense de BSB. Mas é a ver, né? Aguardar o que aguarda a gente dessa parceria que pode estar por vir de Grego e Texto, né? Cara, torcer pra dar certo, né? O que resta é torcer, né? A gente, acima de tudo, é fogão. E, cara, o fogão estando bem, o fogão andando no caminho certo, a gente está feliz, né? Só não pode ficar do jeito que está nessa loucura sem fim. Beleza? Mais uma vez, curte o vídeo, compartilha. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre isso tudo que está envolvendo. A recusa do Danilo, a volta do Cuiabano, a volta dos que não foram, né? E é isso. Uma boa quarta-feira a todos e fui!